Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula. E nessa aula dessa semana a gente vai estar falando aí sobre a zona polar ártica, né? A gente veio falando nas aulas anteriores sobre a Oceania, né? Falamos sobre os territórios, 3 maiores territórios, 2 principais países e falamos aí sobre os arquipélagos, né? Lembrando aí que os 2 principais países da Oceania, no caso, são Austrália e Nova Zelândia, e falamos também dos 3 arquipélagos que ajudam a compor aí o território desse continente, que é chamado de Oceania. Os arquipélagos são Melanésia, Polinésia e Micronésia. Agora a gente vai estar passando por uma outra parte do nosso módulo 4, que trata aí da zona polar ártica. A gente tem 2 zonas polares, né? Uma é ártica, a outra é antártica. Vou até compartilhar uma imagem aqui para a gente lembrar e destacar isso aqui, ó. A gente... Peraí, só um... Então, a gente tem aí essa figura só para a gente ilustrar, onde mostra aí o globo terrestre e essas 2 partes azuis, né? Uma na parte alta do globo, outra na parte mais baixa, pelo menos da maneira que a gente está visualizando. Então, a gente tem aí o Polo Norte e tem o Polo Sul. A zona denominada aí Polo Norte, essa parte azul, é justamente a área que a gente vai estar estudando, que é a zona polar ártica. E ela é limitada aí pelo Círculo Polar Ártico. Esse círculo polar, que é essa linhazinha vermelha que está aqui no entorno da parte azul, ok? A gente vai estar estudando sobre essa região aqui. Então vamos lá, nosso estudo vai começar hoje pela página 370 e eu vou compartilhar aqui o livro para você acompanhar. Se possível, pega teu livro aí e acompanha comigo, ok? Então vamos lá para a zona polar ártica. Compartilhando aqui. Vamos lá. Então é isso. A região polar do Ártico. A região do Ártico é delimitada pelo Círculo Polar Ártico e abrange parte dos territórios da Eurásia e da América do Norte. Deixa eu só marcar aqui para a gente destacar. Eurásia e América do Norte. Assim como todo o Oceano Glacial Ártico, constituído pelos mares de Bahrein, da Noruega, do Norte e do Polo Norte. Então, passa por área que pertence a alguns continentes, né? Mas isso é só o círculo polar por onde passa, fazendo com que algumas porções de alguns continentes fiquem na região polar. Mas isso não é o que compõe totalmente a zona polar ártica, ok? Aqui a gente tem aqui a Eurásia, que está mostrando que é uma porção de terra gigantesca que tem nessa porção de terra o continente Europa e o continente que é o europeu, que é a Europa, e o continente aí da Ásia. E também pega uma parte da América do Norte. Já eu vou estar mostrando aqui embaixo pelo mapa que a gente tem da região polar ártica. Vamos ler o segundo parágrafo agora. A diferença mais significativa entre a região do Ártico e a região Antártida está no fato de que o Ártico, embora englobe áreas continentais, como a gente viu, ó, da América, da Europa e da Ásia, ou da Eurásia, não apresenta uma massa de terra como a Antártica. Então, ó, não apresenta uma massa de terra, como na Antártica, que é um continente coberto de gelo e rodeado de gelo. Então, a Antártida, ela é um continente coberto de gelo e, além de ser coberto de gelo, ela tem uma extensão
né, de gelo em volta dessa massa continental, se uma parte congelou e aí completou aí, ficando mais estendida, né, essa parte do continente, por causa da extensão do gelo, porque a parte em volta foi congelando. Então, vamos lá. No caso do Ártico, a calota de gelo que cobre o Polo Norte da Terra representa um manto de gelo oceânico. Então, no Ártico, ele é formado pelo manto de gelo oceânico. E na Antártida, você já vai ter aí uma massa de terra coberta de gelo e rodeada de gelo. São áreas diferentes. Vamos dar uma olhadinha no mapa para a gente ver a parte da zona polar ártica. Então, a zona polar ártica ela é formada dessa maneira. A gente viu lá na representação do globo que a gente mostrou, e viu que a parte de cima, onde está circulado assim, e em azul, aquela parte azul mostrada lá é esse círculo aqui, que é o círculo polar ártico. Dentro dessa região é a região polar ártica. Ele basicamente é formado aqui no seu centro, ó, por uma massa de gelo e pega parte aqui de alguns continentes. Entre eles, como foi falado lá, ó, parte da América, que é isso aqui, e parte da Eurásia, que aqui pega a Europa e a Ásia. Então, isso aqui é a região polar ártica. A gente está vendo que ela é formada principalmente por esse manto de gelo aí, oceânico, né? Já na Antártida, não. Você vai encontrar uma massa de terra coberta por gelo. Aqui, o que tem basicamente é a massa de gelo. Então, vamos lá. Próxima página, 300 vamos acabar de ler aqui, ó. A navegação no Oceano Glacial Ártico é bastante difícil, pois parte significativa dele apresenta banquisa e iceberg. Durante a maior parte do ano, ventos fortes assolam a superfície e a temperatura pode despencar para até menos 50 graus Celsius. No entanto, em razão da proximidade com o norte da Europa e da América do Norte, a região foi mais explorada do que a Antártida até o século XX, né? Embora toda essa dificuldade, ela está mais próxima de um continente que tem possibilidade de explorar, e aí foi explorada, né? E mais explorada que a Antártida. Por que existe a dificuldade da navegação naquela área, e está falando aí? Porque apresenta banquisas e icebergs. E o que são banquisas e icebergs? Vamos olhar no textinho pequeno que tem aqui, que mostra para a gente a diferença entre banquisa e iceberg, que são elementos e fatores que ocorrem em áreas de temperatura muito baixa, como é o caso do Polo Norte, ok? Nessa região polar ártica. Então vamos lá, banquisa é uma camada de gelo que é formada pelo congelamento da superfície da água do mar. As banquisas formam uma capa de gelo que atua como um isolante térmico, mantendo as águas mais profundas sem contato com o ar atmosférico e, consequentemente, em estado líquido. Então, como foi dito aqui, primeira coisa, uma camada de gelo que é formada pelo congelamento da superfície da água do mar é chamado de banquise, ok? O segundo elemento que foi falado aí no texto é o iceberg. Que são icebergs? Blocos de gelo de tamanho considerável que se desprende da geleira e passa a flutuar no oceano. Esses blocos são carregados pelas correntes marinhas e a maior parte de seu corpo se mantém submerso, configurando aí um perigo às embarcações. Além disso, podem percorrer grandes distâncias até derreterem totalmente. Então, a gente tem aí os dois elementos apresentados. Primeiro, a camada de gelo
que é formada pelo congelamento da superfície do mar. O congelamento da superfície do mar forma uma camada de gelo, e essa camada de gelo é chamada de banquisa. E tem os blocos de gelos que se desprendem da geleira. É preciso ser um bloco de gelo de tamanho considerado, né? E eles passam a flutuar no oceano. Então aí a gente tem um iceberg. Bloco de gelo que se desprende da geleira e passa a flutuar no oceano é chamado de iceberg. A camada de gelo que é formada na superfície da água do mar, essa camada de gelo é chamada de banquisa. Agora vamos para a página 371. Atividade econômica e os recursos naturais nesta região, né? Vamos lá. Atualmente, estima-se que cerca de 1/4 das reservas de petróleo e gás do mundo que ainda não foram explorados economicamente esteja localizado sob o efeito oceânico na região polar do Ártico. Diferentemente do que ocorre na Antártida, porém, não foram estabelecidas regras específicas no que diz respeito à soberania dos territórios do Oceano Ártico e à exploração de recursos naturais que abrigam. Como consequência, os países que têm território no Ártico se empenham historicamente em reivindicar soberania sobre áreas nas quais existem reservas de petróleo e gás natural, visando a exploração econômica desses recursos. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Primeiro a gente já viu que tem recursos e algumas coisas aqui são diferentes em relação à Antártica, né? Comparando aí, ó, diferentemente do que ocorre na Antártida, porém, não foram estabelecidas regras específicas no que diz respeito à soberania dos territórios no Oceano Ártico e à exploração de recursos naturais que abriga. Então, sabendo que se estima aí que cerca de 1/4, né, das reservas de petróleo e de gás do mundo que ainda não foram explorados economicamente estejam localizados no leito do oceano, no leito oceânico da região polar ártica, olha a informação, né? Olha a importância econômica que existe lá. Existe uma possibilidade de ter 1/4 de toda a reserva de petróleo e gás do mundo que ainda não foi explorado. Ou seja, de tudo que tem no mundo, se você dividir por 4, uma dessas partes estão lá. Isso é o que se estima, isso é o que eles calculam que tem. É uma quantidade muito grande aí de petróleo e gás ainda naquela região. E aí vamos dar uma olhadinha aqui nessa região. Isso aí apresentando aí a questão da exploração econômica. O que eles conseguem? O estanho, petróleo e gás, e também a pesca, como eles usam essa região de forma econômica. Em relação ao petróleo, a gente tem aqui, ó, reservas de petróleo, e tem aqui reservas de petróleo, e tem aqui reserva de petróleo. Então, é uma região importante e que se destaca por esse cálculo, né, que eles falam que é o que se estima. Eles têm uma estimativa de que nessa região polar ártica tenha 1/4 de todo o petróleo e gás natural que ainda não foi explorado. Okay? Então, vamos lá vamos terminar aqui na página 371. Para concluir aqui, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia e os Estados Unidos, que possuem territórios no Ártico, buscaram expandir sua influência na região no contexto da Guerra Fria, assim como fizeram alguns países europeus que também possuem território na região, como a Noruega. A exploração econômica de fontes de petróleo no Ártico, contudo, começou apenas na década de 1960 por empresas transnacionais, ou seja, empresas que normalmente vêm de outros países. Okay? Lembrando que ali não tem um país específico que seja dessa região.
a área pega alguns países e alguma parte de território de outros continentes, mas não tem um país específico ali. Então, vamos lá. Quais são as questões que nós temos hoje que responder? A gente toda semana passa aí 3 questões para vocês. E na primeira delas, deixa eu abrir aqui para a gente ler e responder. A primeira dela está falando dessa comparação entre a Antártida e a Zona Polar Ártica. A Zona Polar Ártica é o que a gente está estudando aqui, fazendo uma análise. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, enquanto isso aí, pega aí algo para anotar. Vamos lá, tá abrindo aqui. Depois a gente vai estar vendo também a questão de Banquisa e iceberg, e depois a gente vai estar vendo a questão da riqueza que tem nessa região. Ok? Ó, tá demorando a abrir. Vamos lá direto pro livro. A gente vai fazer direto lá. E vamos lá. Página 370 para a gente ver aqui. Primeira coisa aqui que a gente precisa ver, da primeira questão, é comparar. Qual a comparação que é feita aí entre a área da região polar ártica e a região polar antártica, né? Então, qual é a diferença? A zona polar ártica ela é formada por um manto de gelo, né, que está nessa região, e na região da Antártida ela já apresenta uma massa de terra, e o que é diferente aí da região do Ártico, né? Então, vamos lá. A diferença mais significativa entre a região do Ártico e a região Antártica está no fato de que o Ártico, embora tenha áreas continentais da América e da Eurásia, a região do Ártico não apresenta uma massa. Opa, não está marcando, peraí. Não apresenta uma massa de terra. Deixa eu ver aqui que não está querendo ir. Vamos lá, de novo. Então, a massa polar ártica, não está marcando aqui. Vamos lá, nesse segundo parágrafo aqui, onde está marcado aqui, ó, não apresenta uma massa de terra como a Antártida, que é um continente coberto e rodeado de gelo. Então, a gente tem a zona polar ártica, que é formada aí por um manto de gelo no seu centro, né? Vamos ver aqui. Okay. E a zona polar, ou melhor, a Antártida, né? Pode ser zona polar também, Antártida, mas a zona polar Antártida, ela é um continente coberto e rodeado de gelo. A zona polar ártica, ela é formada aí por um manto de gelo que está aí no mar, né? E próximo agora, banquisa e iceberg. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que a banquisa é uma camada de gelo formada pelo congelamento da superfície das águas do mar. Então, camada de gelo. E o iceberg são blocos de gelo que se desprendem aí das geleiras e fica boiando pelo oceano, né? E a outra questão é qual a riqueza que a gente tem aí na região do Ártico? Qual a riqueza que é importante? A questão do petróleo e gás, que se destaca por ter essa perspectiva, por ter esse cálculo de que nessa região existe 1/4 de todo o petróleo e gás natural ainda não explorado no mundo. Isso é o destaque que eles têm, ok? Então, fechamos por aqui. Voltamos aí na próxima semana. Um abraço para vocês, boa aula. E leiam aquilo que foi passado aí por nós.
E também faça o exercício de acordo com essas páginas 370 e 371. Um abraço, até a próxima aula.